Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, nossa, acho que todo mundo conhece, né? O Pequeno Príncipe. Com certeza. Foi publicado lá em 1943 pelo Saint-Exupéry e, assim, é um dos livros mais vendidos, mais traduzidos, impressionante. É verdade. Mas fica a pergunta, né? O que faz essa história, que parece tão simples, continuar tocando tanta gente de todas as idades até hoje? Olha, é uma pergunta excelente. E é justamente isso que várias análises, ensaios, estudos acadêmicos que a gente consultou tentam responder. E o que elas apontam? Bom, elas exploram muito a combinação do texto com as imagens, sabe? As aquarelas do próprio autor. E também as camadas filosóficas, o contexto da época em que foi escrito e como ele sobrevive em tantas releituras traduções. Dia, né? Ir além do óbvio e entender como esses elementos todos, imagem, filosofias, várias leituras, se juntam para criar algo tão perene. Exato. E um ótimo jeito de começar é falando dessa característica multimodal do livro. Ou seja, como ele usa tanto as palavras quanto as imagens para contar a história. Ah, as aquarelas dele. Isso. E elas não são só decoração, né? São parte fundamental da narrativa. O traço é simples, quase infantil, e isso dialoga muito com o universo da criança. Como aquele desenho famoso, A Jiboia que Engoliu o Elefante, que para os adultos era só um chapéu. Esse mesmo. É um exemplo perfeito. Simboliza bem o conflito principal, eu acho. A imaginação, a capacidade de ver a essência, que é da criança, contra a visão mais prática, literal do adulto. Totalmente. O narrador até fala, né? As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. Precisa sempre explicar. É verdade. E as imagens ali, elas não só mostram, elas meio que representam o que não está dito, sabe? Convidam a gente a imaginar, a construir o sentido junto. Faz sentido. E essa ideia de buscar a essência, de ver além da aparência, isso já abre portas para umas conexões filosóficas bem interessantes. Ouvi falar que tem gente que conecta com Heidegger, é isso? Como funciona essa leitura? Sim, alguns estudos fazem essa ponte. Heidegger falava de uma diferença entre o pensamento calculativo, que é esse focado no útil, no resultado, bem o mundo adulto que o príncipe critica, né? E o pensamento contemplativo. Que seria? Seria um pensar que busca a essência das coisas, que deixa o mundo se mostrar como ele é na sua profundidade. Não só usar as coisas, mas contemplar. Hum. Então, o Pequeno Príncipe, lá no planeta dele, cuidando da rosa, limpando os vulcões, ele estaria vivendo de um jeito mais conectado. O que o Heidegger chamaria de habitar poético. É uma interpretação possível, sim. Não só morar, mas ser, estar no mundo de um jeito mais essencial, conectado com a terra, com o céu, como você disse. E os adultos que ele encontra nos outros planetas? Eles parecem ter perdido isso, né? O rei, o vaidoso, o empresário, estão presos nas suas funções, no cálculo. Talvez só o acendedor de lampiões, Aquele que acende e apaga sem parar. esse. A tarefa dele parece sem sentido prático, mas tem um ritmo, uma dedicação. Talvez ele se aproxime um pouco dessa ideia de essência, de um fazer mais poético. Falando em contexto, o livro foi escrito num momento bem pesado, né? Segunda Guerra, Saint-Exupéry, exilado nos Estados Unidos. Sem dúvida. E isso transparece. Tem uma certa melancolia no texto, um tom de perda, de solidão, que muitos ligam a esse clima sombrio e as próprias experiências do autor como piloto, né? Isso abre margem para outras leituras, imagino. Abre sim. Leituras menos adocicadas. Tem um crítico, Daniel Link, que propõe uma visão bem radical. Como assim? Ele sugere que a obra poderia ser lida quase como uma alegoria da infância perdida, ou até aniquilada, quase uma incitação ao suicídio disfarçada de livro infantil. É uma leitura bem forte que ele conecta à dedicatória a Leon Worth e ao pessimismo da época. Nossa, bem diferente da visão mais comum. E os baobás? Aquelas árvores que ameaçam ao planeta. Sim, essa é uma interpretação bem comum, especialmente considerando a data, 1943. Muita gente vê os baobás, que precisam ser arrancados pela raiz para não destruir tudo, como uma alegoria do mal. Do nazismo, talvez? Claro. E daquela frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Famosíssima. Mas essa palavra, cativar, sei que tem uma questão na tradução, né? Tem sim. O original em francês é apprivoiser,
que significa literalmente domesticar, amansar, tornar familiar. E no Brasil ficou cativar. Na tradução mais conhecida, sim, a do Dom Marcos Barbosa. Cativar dá essa ideia de criar laços, de encantar. Mas, por exemplo, o Mário Quintana traduziu como domesticar. E faz diferença, muda o sentido da responsabilidade. Muda um pouco o tom, talvez. Domesticar pode soar um pouco como controle, enquanto cativar é mais para o lado do afeto. Mas a ideia central, essa de criar um laço único, especial e a responsabilidade que vem com isso, ela permanece forte independente da palavra. É a força da relação, né? Exato. Ser único no mundo um para o outro. E essa mensagem continua se espalhando. O livro gerou muitas adaptações, releituras. É impressionante. Tem versão em cordel, quadrinhos, releituras com foco étnico-racial, até teológico. Mostra como a obra é viva, como ela se adapta. Uhum. E cada tradução nova, cada edição com um projeto gráfico diferente, com notas, tudo isso gera novas leituras. É o que os estudos chamam de mobilidade textual. O texto viaja, ganha novos sentidos. Fica muito claro, então, que O Pequeno Príncipe é bem mais complexo do que parece à primeira vista, não é só um livro infantil. De jeito nenhum. É uma parábola cheia de camadas sobre perda, amizade, responsabilidade. Uma crítica sutil ao mundo adulto, essa busca constante por sentido. Pra gente fechar, então, o que fica dessa exploração toda? Olha, talvez a força dele não esteja só em lembrar a infância que passou, mas como algumas leituras sugerem, em nos lembrar que a infância pode ser um estado de imaginação, né? Algo que a gente pode acessar. Uma forma de olhar o mundo. Exato. Um convite para a gente sempre tentar olhar além do chapéu, sabe? Questionar o que realmente importa e, quem sabe, resgatar um jeito mais essencial, mais poético de estar no mundo. Tentar achar o tesouro escondido no deserto que às vezes a vida adulta parece ser.